filme de hoje ele é um caso bem peculiar, porque ele é um filme original, mas ao mesmo tempo ele meio que é um remake de um filme de alguns anos atrás que foi feito pelo mesmo diretor desse filme. Mas calma que eu já vou explicar melhor isso daqui. E eu digo isso tudo porque o filme que eu trago hoje é Melon. Jessica é a filha de um policial famoso na sua região e que acaba de iniciar na carreira de policial também. Em meio a uma cidade que sofre com os abusos de um grupo cultista, Jessica é encarregada de fazer o turno noturno do antigo departamento de polícia local. No entanto, enquanto Jessica cumpre seu turno, ela recebe ligações estranhas e percebe que nem tudo o que ela vê dentro do departamento é necessariamente real. Melon foi escrito e dirigido por Anthony Di Blasi, que, como eu comentei anteriormente, ele foi o responsável pelo filme de 2014, The Last Shift. E a questão é que esse filme, o The Last Shift, ele é o mesmo filme que o Melon, só que com um final alternativo. Sim, o diretor, mais lá no começo da sua carreira, fez um sucesso ali com esse filme aí, com esse The Last Shift, não largou o osso e hoje em dia foi lá, fez basicamente o mesmo filme de novo, só que agora com um final diferente. E assim, sendo bem sincero, eu me surpreendi muito quando eu entrei lá no Filmou, na carreira desse Anthony Di Blasi, e eu vi que estava marcado como já tendo visto esse The Last Shift, mas sendo bem sincero, eu não me lembro nada desse filme. Eu nem me lembro da existência dele. O que eu quero dizer com isso é que ele é um filme que meio que não deve ter me marcado muito, mas a galera, pelo que eu vi, acha um filme bacana, legal. Mas justamente para fazer esse vídeo aqui, eu dei uma olhada em opiniões, vídeos, comparações do The Last Shift com o Melon, justamente para entender qual que era a diferença desses dois filmes. Mas eu posso trazer um outro filme aqui para servir de comparação. Quando eu comecei a assistir Melon, ele me lembrou muito um outro filme que é bem nessa mesma pegada e que pouca gente comenta sobre, que é o filme The Void. Justamente porque se trata de um protagonista policial, se passa dentro de uma delegacia, também mexe com umas paradas de culto, umas coisas meio Lovecraftianas e por aí vai. Tem um pouco dessa mesma pegada, mas sendo bem sincero, pra mim The Void é muito melhor. Justamente porque eu acho ele um filme muito melhor executado, até se vocês quiserem aqui uma crítica de The Void, eu posso estar trazendo. E já no caso de Melon, nem tanto. Assim, como eu comentei, eu não tenho lembranças desse The Last Shift, então quando o Melon começou a passar, eu fui me surpreendendo com o filme e, sendo bem sincero, eu não tinha comparações para fazer. Eu acho que ele começa muito bem, o filme já vai meio que direto ao ponto, então logo de início ele dá o tom que o filme vai tomar, mostra como ele vai utilizar a violência e que tipo de filme que vamos ver. A própria história já intriga bem de início, trazendo ali uns questionamentos que ficam na cabeça do público de por que tal coisa tá acontecendo, o que é isso, o que é aquilo, o que vai acontecer em seguida e por aí vai. Eu dou muitos elogios aqui para esse Anthony Di Blasi, que pessoalmente não conhecia ele, porque o que ele mais tem mérito aqui dentro desse filme é criar o seu clima, a sua atmosfera. O clima de Melon, pra mim, é algo quase impecável. Eu gosto desse tom soturno que ele usa. O filme mesmo tem uma paleta de cores que é bem viva, mas ao mesmo tempo que são saturadas, então cores bem fortes. Aquilo que é escuro é realmente escuro. A trilha sonora compõe muito bem o filme e dentro da própria trama ele insere artifícios que dão ainda mais esse quê de algo sombrio. Então ele coloca pequenas coisinhas que deixam o público com essa pulguinha atrás da orelha, um personagem comentando com outro, ó, não entra na ala tal, lá tem bicho ruim, ou até mesmo um telefone tocando com uma mensagem meio exótica, a campainha da delegacia tocando e não tendo ninguém lá na frente, ou até mesmo um porco ali te esperando. São pequenas coisas que, sendo bem utilizadas, sendo bem executadas, elas conseguem dar o tom e ter o resultado desejado, ou seja, criar tensão. Eu acho que o clima do filme, a tensão dele é tão bem feita que uma coisa que ele faz muito, tem muito nesse filme, e são coisas que em filmes de terror não costumam me pegar, mas eu tava tão imerso aqui que acabou me pegando, que são jumpscares, velho. Porque jumpscare é isso, é imersão, cara. Se você tá ali sabendo que vai vir aquele jumpscare telegrafado e os caralho a quatro, cara, você não pega, o negócio não te pega. Mas é isso, você tá dentro do filme, está comprando aquela ideia e tudo mais, você fica muito mais suscetível àquilo funcionar com você. E assim, além de uma hora ou outra um jumpscare realmente funcionar comigo,
na maior parte do tempo, o clima ali do filme me deixou cagadinho em alguns momentos. Agora, como eu sempre comento aqui, um filme ele pode ter vários pontos altos, mas se ele não tiver um ponto que seja realmente competente, muito dessas coisas se desmancha, que é o roteiro. E assim, cara, é impressionante como um roteiro que, eu não digo nem que ele é mal feito, mas mal executado pode comprometer o seu filme, e Melon tem um roteiro bem mal executado. Porque eu não digo que a história de Melon é ruim. Eu acho que a história é ok, ela se mostra mais interessante do que ela é na realidade. Então, conforme o filme vai avançando, eu acho que ele vai ficando mais e mais óbvio e ele vai perdendo força. Mas não necessariamente sua história vai ficando ruim. Mas o que eu acho é que o filme e a sua história em si, ele tem uma história mal contada. Eu disse que o que me fazia ficar imerso no filme era o seu clima, era a sua tensão, sua atmosfera. Mas conforme a história ia avançando, ele ia me perdendo ao mesmo tempo. Isso porque o Melon ele tem uma estrutura de um filme que basicamente ele trabalha com uma expressão do público que é o que caralhos está acontecendo. Sendo assim, o que ele faz? Ele se apoia muito no inesperado, no absurdo, sabe? Nos choques pro público. Então a Jéssica tá sozinha no departamento de polícia e de repente surge um porco na porta do lugar. Aí de repente surge alguém lá dentro. Aí de repente acontece outra coisa e por aí vai. E pô, sendo bem sincero, até aí tá show. O problema é quando o filme ele não sabe te dar o payback, sabe? Ele não consegue responder às coisas até um ponto que você para de acreditar na história. Um exemplo é que tem uma cena muito boa em que a Jéssica fica presa em uma sala com um mendigão, aí de repente alguém pega a lanterna dela e esse alguém se revela não ser nem ela e nem o mendigo. Porra, é uma cena tensa, cara, uma cena animal. É talvez uma das melhores cenas que tem nesse filme. E aqui vai um pequeno spoiler, de verdade, não vai estragar a sua experiência, mas se você não quiser saber o que acontece, pula para esse tempo que tá aqui na tela, tá bom? Mas indo pro spoiler, isso se revela ser uma alucinação, não tinha ninguém ali, ela tava chapando. Só que daí depois acontece a mesma coisa, aparece alguém lá dentro e novamente aquilo era uma alucinação, aquilo não é real. E aí é que entra aquela estrutura do que caralho está acontecendo, porque o filme, ele insere algo que gera ali uma dúvida no público, o público se impressiona, aí o filme faz a sua pequena sequência de terror, com susto, tensão, tudo mais, e depois ele revela que tudo aquilo não existia, era alucinação, relaxa aí. E tudo bem, só que o problema é que uma hora o filme ele precisa começar a entregar coisas palpáveis. E o problema é que quando ele vai entregar realmente algo palpável, é já lá no seu 45 do segundo tempo, então você já tá tão desacreditado com tudo que acontece que o efeito do que é palpável ali já não tem mais tanto efeito assim, sabe? Você já tá anestesiado, você já tá cagando o que tá acontecendo pro filme. E uma coisa que o filme faz, que é um defeito, ao menos pra mim, tá? Isso é uma pura questão de gosto, é que ele mostra demais. Porque assim, uma coisa que eu gosto muito é da sugestão, é você não mostrar coisas, sabe? Deixar aquilo de só uma sugestãozinha pro público, sabe? Do que é aquilo mesmo, como é tal coisa, sabe? Um bagulho bem a lá as histórias do Lovecraft. Então assim, no fim das contas, você vai me entregar criaturas e tudo mais, mas eu acho que o desconhecido, ele assusta tão mais do que você só me dar um monstro genérico, sabe? Tipo na Bruxa, por que eu acho tão genial a forma como eles tratam o Black Phillip ali, que é o capeta em forma de bode? Porque no final, o bode se transforma no capeta, só que assim, cara, nada vai ser assustador de verdade, sabe? Não adianta você me mostrar um cramunhão, um demonião. Então você me mostra só aquela sugestão de um cara atrás da mulher. A mesma coisa acontece no Farol, sabe? Ambos filmes aqui do Robert Eggers, mas a mesma coisa acontece lá. O que tem na luz do farol? O que tem lá que tanto seduz os dois caras que estão ali cuidando daquele lugar? Pô, cara, não importa o que você me mostrar lá, nada vai ser, no fim das contas, o suficiente. Por isso que é bom quando o personagem do Robert Pattinson chega lá e você só tem a reação dele olhando para aquilo e não vendo você o que tá ali. Isso tudo, tanto o Black Phillip, tanto a luz do farol, é muito mais assustador do que você me chegar e me dar
um bichão, entende? E assim, a maquiagem do filme, ela é muito boa. Pra mim é um dos pontos mais altos do filme, justamente por fazer efeitos práticos. Tem até uma cena de estrangulamento que é fenomenal, mas fazer algo bem feito nem sempre vai assustar, como aquele medo do escuro, o medo do vazio, saca? Então sobre Melon, eu acho que essas são meio que as minhas impressões. Porque eu olho pra ele, eu vejo um filme com boas intenções. Ele tem uma história que é relativamente interessante, ele tem um clima, uma atmosfera de tensão que é incrível, mas que tudo vai se desmanchando justamente porque o seu roteiro é muito falho. E também vamos ser sinceros que nisso tudo, nesse modo de contar a sua história, o Anthony de Blasi vacila. Eu fui assistir o filme e eu não sabia que isso daqui era meio que um remake de um outro filme do mesmo diretor, então quando eu descobri isso, eu também admito que isso daqui me deu uma brochada, porque assim, cara, é muita presunção do diretor e pouca criatividade do cara simplesmente pegar o mesmo filme, o filme que fez sucesso na carreira dele, e agora transpor, só que talvez, sei lá, fazer com um pouquinho mais de dinheiro, cara. É muita preguiça. Sendo assim, para Melon, eu dou um endemoniado 5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixa nos comentários. Só pedindo aí, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda demais. Se gostou do vídeo, deixa o like também e compartilha o vídeo aí com pessoas que gostam de cinema, gostam desse tipo de conteúdo, que eu garanto que vão gostar dos vídeos aqui. E você, já assistiu Melon? Gostou, não gostou? Se interessou através do vídeo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui, eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.